problema que a gente vai estudar é o padrão de difração produzido por uma fenda. E a gente vai discutir a figura que aparece quando luz produzida por um laser, uma fonte coerente, monocromática e polarizada, com todas as mesmas restrições que a gente tinha considerado no caso da interferência, do experimento de interferência em fenda dupla, que atravessa uma fenda bem estreita e comprida, tá? E como a gente já discutiu, se a gente fosse analisar esse problema de acordo com a ótica geométrica, o feixe transmitido deveria ter a mesma seção reta da fenda, então a gente veria uma faixa brilhante central, exatamente no formato da fenda, e o resto do anteparo estaria sombreado. A gente veria uma separação bem nítida entre a região clara e a região escura. E a gente viu no experimento que a gente fez em casa, e a gente também pode ver dessa simulação aqui, que não é exatamente isso que acontece. Bom, então o que acontece é que pela natureza ondulatória da luz, o feixe se espalha, produzindo um padrão de franjas claras e franjas escuras que a gente pode explicar utilizando o princípio de Huygens, que diz que cada pedacinho da fenda funciona como uma fonte de onda secundária, e o princípio de superposição, que diz pra gente que em cada ponto do anteparo o campo elétrico é dado como a soma dos campos elétricos individuais produzidos por cada um dessas fontes secundárias lá na fenda. Ok, então primeiramente vamos tentar identificar onde estão as franjas escuras, tá? Então, a gente vai imaginar que cada elemento de área da abertura da fenda é uma fonte secundária, né, de acordo com o princípio de Huygens. E aí a gente vai calcular a intensidade resultante em um determinado ponto P utilizando o princípio de superposição. A gente vai somar as contribuições de cada uma dessas ondas secundárias individuais, mas para isso a gente precisa levar em consideração as fases e as amplitudes. Então, em especial, a gente precisa analisar com cuidado qual é a diferença de fase entre as diferentes contribuições ao longo da abertura da fenda em um determinado ponto P. Ok, então vamos imaginar aqui que eu tenho a fenda, né? Aqui está a fonte de luz, aqui está a fenda e o anteparo, onde a gente vai projetar a figura de difração. E agora eu vou considerar essas duas retas, uma que liga a extremidade superior da fenda ao ponto P, e a outra reta que liga exatamente o meio da fenda ao ponto P. Então, aqui mede A sobre 2, e eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, ok? E agora, vamos supor que a diferença de caminho desses dois raios até o ponto P seja lambda sobre 2, meio comprimento de onda. Lembrando que com todas as suposições que a gente está fazendo, com todas as aproximações que a gente está fazendo, se eu desenhar essa reta aqui de modo que esse triângulo seja isósceles, e na aproximação que a gente está considerando, que obviamente não se aplica a essa figura, né, por causa da posição aqui da fenda e do anteparo, mas que se aplica à condição que a gente está considerando que essa distância é bem grande comparada com os outros parâmetros do problema. Eu posso supor que esse ângulo é 90 graus, esse ângulo aqui também é θ, e por isso a diferença de caminho é essa distância que é A sobre 2 vezes seno de θ. Tá? Então, essa condição aqui está dizendo que a diferença de caminho entre esse raio e esse aqui é lambda sobre 2, meio comprimento de onda, e portanto eu tenho diferença de fase de π entre o raio que sai da extremidade superior e o raio que sai da extremidade inferior, e portanto eu tenho interferência destrutiva entre esses dois raios aqui, tá? E aí, se eu aplicar o mesmo raciocínio a qualquer raio e o raio correspondente que está na posição A sobre 2 abaixo, a gente vai ter essa mesma
restrição, essa mesma condição de interferência destrutiva, e, portanto, nesse caso aqui, quando eu tenho aqui A sobre 2E, aqui R1, deixa eu chamar aqui de R1, aqui R2, R1 menos R2, igual a A sobre 2 seno de θ, que é igual a lambda sobre 2, eu tenho interferência destrutiva entre esses dois raios, e se eu pegar outros dois raios aqui, que tenham também diferença de A sobre 2, eu também vou ter essa condição de interferência destrutiva, e, portanto, com essa condição de que A sobre 2 seno de θ seja igual a lambda sobre 2, a luz proveniente de qualquer faixa na metade superior da fenda vai sofrer interferência destrutiva ao se superpor à luz proveniente da metade da faixa correspondente na metade inferior da fenda. Isso dá pra gente a condição de que A seno de θ é igual a lambda e, portanto, eu tenho uma interferência destrutiva para os valores de θ que satisfazem, para o valor de θ que satisfaz essa restrição aqui. Aí a mesma coisa se fosse menos lambda, né? A mesma coisa mais na parte de baixo do anteparo. Ok, vamos imaginar agora que eu tenho, a gente considerou antes que A sobre 2 seno de θ era igual a lambda sobre 2. Vamos analisar agora o que acontece quando A sobre 2 seno de θ é igual a lambda. Tá? Então, isso significa que a diferença de fase entre esses dois raios aqui é 2π, né? A diferença de caminho é um múltiplo de lambda. Só que aí, se eu dividir a fenda mais uma vez, essa diferença de fase entre esses dois raios, proporcionalmente, vai ser π. Então, agora eu vou ter interferência destrutiva desse raio e esse raio aqui, e aí eu vou ter interferência destrutiva desse raio aqui e desse raio aqui, e assim sucessivamente. Então, agora dividindo a fenda em 4 partes, eu vou ter sempre interferência destrutiva entre um raio e o raio correspondente no quarto inferior da nossa divisão aqui, tá? Então, nessa condição, eu também vou ter interferência destrutiva. E eu também vou ter um mínimo e uma franja escura na figura de difração. E aí, procedendo de maneira análoga, a gente divide a fenda em duas M partes iguais. Se a gente tem essa condição aqui, que é a diferença de caminho, lembrando que isso aqui é sempre R1 menos R2, é um múltiplo de lambda sobre 2, eu vou ter interferência destrutiva. Né? E aí, aqui, a diferença de fase é mπ, mas aí se eu dividir aqui em m pedacinhos iguais e considerar esse raio, proporcionalmente entre esses dois eu tenho diferença de fase π, e portanto, dividindo a fenda em 2m pedacinhos iguais, eu tenho que o raio em uma determinada faixa da fenda vai cancelar o raio na faixa logo abaixo, né? Eles vão sofrer interferência destrutiva. Então, isso dá pra gente essa condição aqui para interferência destrutiva, que A seno de θ é igual a m lambda. Então, essa equação aqui dá pra gente os pontos de mínimo
na figura de difração. Então, aqui, para essa condição aqui, a gente tem os pontos de faixas, a posição das faixas escuras. Tá? Para ângulos pequenos, a gente pode aproximar o seno de θ por θ, né? Então, a gente vai ter essa expressão aqui para valores pequenos de θ. E por último, lembrando que esse ângulo aqui é θ, e se eu chamar aqui de YM, a posição do mésimo ponto de mínimo, da mésima faixa escura na figura de difração, a gente tem aqui tangente de θ, né? Chamando aqui essa distância de L, tangente de L de θ é YM sobre L, mas isso aqui é aproximadamente igual, para valores pequenos do ângulo, isso aqui é aproximadamente igual a seno de θ, e portanto eu tenho que YM sobre L é aproximadamente igual a M lambda sobre A, e portanto YM é igual a M lambda L sobre A.